Sylvester Stallone é um nome sinônimo de heróis robustos e orientados para a ação como Rocky Balboa e John Rambo. A sua determinação e força física fazem dele uma das maiores estrelas de Hollywood. Mas há um senão. Por detrás da imagem de Durão Stallone, esconde um lado secreto que a maioria dos seus fãs desconhece. Nutre profundas quesilhas com outros grandes nomes do cinema. E alguns desses conflitos vão muito além de simples rivalidades clássicas. Por que é que alguém aparentemente tão inabalável guardaria tantos rancores contra os seus colegas de elenco? Acontece que a história é mais complexa do que se imagina. Início de vida e carreira. Sylvester Stallone, nascido a 6 de julho de 1946 em Hell's Kitchen, Nova York, teve uma infância peculiar. A sua mãe, Jacqueline "Jackie" Stallone, era uma astróloga de renome e promotora de combates profissionais femininos, e o seu pai, Francesco Frank Stallone Sr., era um imigrante italiano e barbeiro. A infância de Sylvester não foi isenta de problemas. Devido à dificuldade no parto, os médicos usaram fórceps e, como resultado, ficou paralisado do lado esquerdo do rosto, afetando o lábio, a língua e o queixo. Isto resultou na expressão feroz e na fala arrastada, que se tornaram a sua imagem de marca. Quando era criança, Stallone sofreu bullying, mas usou a sua dor para se concentrar no culturismo e na representação. O seu caminho não foi fácil. Certo dia, um orientador vocacional informou a sua mãe que se iria dar bem a trabalhar como ajudante de eletricista. Stallone, no entanto, sonhava ser ator e argumentista. Depois de passar parte da infância em lares de acolhimento aos 5 anos de idade, voltou a viver com a sua família. Mais tarde, após o divórcio dos pais, ficou com a mãe em Filadélfia. A infância de Stallone não foi fácil. Interpretou papéis menores em filmes e até fez biscates como limpar um jardim zoológico. A sua primeira grande oportunidade surgiu no filme erótico The Party at Kitty and Studs, em 1970, quando estava sem abrigo e desesperado. Depois de alguns papéis menores, a sua grande oportunidade surgiu quando escreveu Rocky, a história de um pugilista azarão, e insistiu em protagonizar o papel principal. O filme foi um sucesso estrondoso e valeu a Stallone elogios da crítica, incluindo nomeações para os Oscars de melhor ator e melhor argumento original. Rocky ganhou 3 Oscars, incluindo o de melhor filme, e transformou Stallone numa celebridade internacional. A partir daí, Stallone tornou-se um nome conhecido por todos com Rocky, a representar a sua determinação e triunfo. A carreira de Stallone ganhou finalmente impulso no final da década de 1970 e início da década de 1980, quando assumiu uma série de papéis, consolidando o seu estatuto em Hollywood. A sua estreia na realização foi em 1978, com Paradise Alley, onde interpretou um dos 3 irmãos envolvidos no wrestling profissional. No mesmo ano, realizou Fist, no qual interpreta um operário de armazém que se torna líder sindical vagamente baseado em James Hoffa. Em 1979, regressou a Rocky II, escrevendo, realizando e atuando na sequela do seu filme de sucesso Rocky. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando $200 milhões em todo o mundo. Nos anos seguintes, a sua popularidade cresceu ainda mais, principalmente com a sua interpretação do lendário John Rambo no filme First Blood de 1982. Este filme de ação não só deu início à série Rambo, como também revelou outra faceta de Stallone, com os críticos a notarem que a sua interpretação da personagem era mais humana do que a do livro. Stallone continuou a quebrar barreiras atuando em Fuga para a Vitória, 1981, com Michael Caine e o ícone do futebol Pelé, e em Nighthawks, 1981, no qual interpretou um polícia que perseguia um terrorista. Em 1982, estreou Rocky III, no qual Stallone atuou, realizou e escreveu o argumento preparando-se para o papel com um treino rigoroso que reduziu a sua percentagem de gordura corporal para uns impressionantes 2,8%. Embora tenha havido alguns fracassos como
Os Embalos de Sábado à Noite, 1983. Uma sequela de Os Embalos de Sábado à Noite, que não agradou a crítica. Stallone obteve sucesso comercial com a maioria dos seus filmes como Rocky IV e Rambo Desprogramado para Matar, 1985. Ficou também famoso pela sua rivalidade com Arnold Schwarzenegger, ambos heróis de ação, a disputar o primeiro lugar em Hollywood. Durante as décadas de 1980 e 1990, Stallone continuou a aparecer em filmes como Cobra 1986, Tango and Cash, 1989 e Cliffhanger, 1993, mantendo o seu estatuto de herói de ação. Embora alguns dos seus filmes não tenham tido sucesso como Stop ou My Mom Will Shoot 1992. Outros filmes como Demolition Man 1993 foram sucessos de bilheteira, demonstrando a sua constante popularidade, os seus anos de declínio e o presente. A carreira de Sylvester Stallone sofreu uma queda significativa no final da década de 1990 e início dos anos 2000 altura, em que não conseguiu manter o seu lugar entre os principais heróis de ação de Hollywood. Em 2000, Stallone atuou em Get Carter, um remake do original britânico de 1971. O filme, no entanto, recebeu críticas negativas e não teve sucesso de bilheteira. Este foi o início de um período conturbado na sua carreira. Os seus filmes seguintes, entre os quais Driven, 2001, Avenging Angelo, 2002 e Detox, 2002 sofreram o mesmo destino. Mesmo com o comprovado poder de estrela de Stallone, estes filmes não só foram fracassos de bilheteira, como apresentaram resultados abaixo do esperado, o que indicava que o seu antigo prestígio nas bilheteiras estava a diminuir. Os seus esforços para se reinventar através de vários gêneros e papéis durante este período, incluindo Driven, no qual interpretou um piloto de corridas, não atraíram o público. O thriller de ação Detox, de 2002, no qual Stallone interpretou um polícia num hospital psiquiátrico, também não agradou nem à crítica nem ao público, contribuindo para o declínio da sua popularidade. A imagem pública de Stallone, outrora associada aos papéis machistas de Rocky e Rambo, começou a perder força à medida que o gênero de ação se alterava e novos franchises e estrelas conquistavam o público. A própria indústria estava a virar-se para filmes de ação mais intelectuais e menos previsíveis, tornando o estilo de narrativa direta e objetiva de Stallone ultrapassado. No entanto, a carreira de Stallone não tinha terminado. Conseguiu um ressurgimento temporário em meados dos anos 2000, mas só com o regresso das franquias Rocky e Rambo é que começou a reerguer-se em Hollywood. Mesmo com estes ressurgimentos, o período de 2000 a 2005 testemunhou uma queda abrupta na carreira de Stallone, o que enfatizou o dilema dos veteranos astros de ação numa indústria em transformação. Casamentos e filhos de Stallone. Sylvester Stallone casou 3 vezes ao longo da vida. Tem 2 filhos do primeiro casamento e 3 filhas do terceiro. Stallone tinha 28 anos quando se casou com a sua primeira mulher, Sasha Zack, a 28 de dezembro de 1974. Tiveram 2 filhos, Sage Moonblood Stallone, nascido em 1976, e Sérgio, nascido em 1979. Infelizmente, Sage faleceu em 2012, aos 36 anos, devido a uma doença cardíaca. Sérgio foi diagnosticado com autismo ainda jovem, o que trouxe consigo uma série de problemas para a família. Stallone e Sasha divorciaram-se a 14 de fevereiro de 1985, após mais de uma década de casamento. Stallone voltou a casar em 1985 com a modelo e atriz Bridget Nielsen. Casou com ela a 15 de dezembro de 1985 em Beverly Hills, Califórnia. O casamento de 2 anos foi tão amplamente divulgado pelos tabloides como a separação foi noticiada pela imprensa. A publicidade em torno do divórcio eclipsou o curto período que passaram juntos. Após o seu segundo divórcio, Stallone começou a namorar com a modelo Jennifer Flavin em 1988.
Os dois estiveram juntos durante alguns anos. Mas em 1994, as coisas complicaram-se quando Stallone informou Jennifer que esperava um filho com a modelo Janice Dickinson. Mas depois de testes de ADN comprovarem que Stallone não era o pai, terminou a relação com Dickinson. Pouco tempo depois, Stallone reatou com Jennifer. Foi apenas em maio de 1997 que Stallone e Jennifer Flavin se casaram. Juntos, viveram felizes para sempre e tiveram 3 lindas filhas, Sophia Sistine e Scarlett. Eram muito populares e as filhas foram mesmo escolhidas para serem embaixadoras dos Globos de Ouro durante a 74ª edição dos prêmios em 2017. Foi uma posição honorária que lhes permitiu participar no prestigiado evento, colocando mais uma vez a família Stallone em destaque. Mas nem tudo foram rosas. Em agosto de 2022, após 25 anos de casamento, Jennifer Flavin apresentou um pedido de divórcio, alegando dissolução do casamento e outras medidas judiciais. A notícia chocou muitas pessoas, uma vez que estavam juntos há tanto tempo. Mas pouco mais de um mês depois, em setembro de 2022, Stallone e Jennifer reconciliaram-se e concordaram em dar uma nova oportunidade ao casamento. Apesar dos altos e baixos, as relações de Stallone tiveram os seus próprios problemas, mas a sua família sempre foi uma prioridade na sua vida. Principalmente, os seus filhos, que se mantiveram ao seu lado em todos os momentos. A sua família e os seus amigos. Sylvester Stallone sempre manteve laços estreitos com a sua família, particularmente com o seu irmão Frank. Frank, que é músico, contribuiu significativamente para algumas das bandas sonoras dos filmes mais populares de Sylvester. Auxiliou no desenvolvimento da música tema de Rambo First Blood Part 3 e Staying Alive, de facto, em 1983. A canção Far From Over, de Frank Stallone, presente no filme Staying Alive, foi um enorme sucesso, alcançando a 10ª posição nas tabelas americanas. Frank fez também participações especiais na maioria dos filmes de Sylvester Stallone, particularmente na série Rocky, onde interpretava um cantor de rua e contribuía com a banda sonora. Stallone tinha ainda uma meia-irmã, Toni Ann Felitti, que faleceu aos 48 anos vítima de cancro do pulmão a 26 de agosto de 2012. Stallone ficou extremamente devastado com a sua morte, pois eram muito próximos. Além dos seus familiares, Stallone também tinha alguns amigos próximos da indústria cinematográfica. Um desses amigos era o ator Joe Spinell. Stallone colaborou com Spinell em vários filmes, mas a amizade entre ambos sofreu um revés durante a produção do último projeto conjunto, Nighthawks, em 1981. Infelizmente, os dois desentenderam-se durante as filmagens. Joe Spinell faleceu em 1989 e a sua amizade com Stallone terminou de forma amarga. Embora a vida de Stallone tenha tido os seus altos e baixos, a família e os amigos sempre lhe foram próximos. A sua relação com o irmão Frank continua forte, e as memórias da sua falecida irmã e do amigo íntimo Joe Spinell fazem parte da sua história, mesmo que essas relações tenham sido por vezes complicadas. As destemidas acrobacias de Stallone. Sylvester Stallone é famoso por realizar muitas das suas próprias cenas de ação em filmes, principalmente nos papéis de ação pelos quais é conhecido. O seu empenho em realizar pessoalmente cenas fisicamente exigentes resultou em algumas lesões graves ao longo da sua carreira. Apesar dos riscos, Stallone nunca hesitou em testar os seus limites nos seus filmes. Uma das lesões mais graves do início da carreira de Stallone aconteceu durante as filmagens de Fuga para a Vitória, quando estava a bater um pênalti contra o icônico jogador de futebol Pelé. Ao tentar bloquear a cobrança, Stallone partiu o dedo. Não foi uma lesão grave, mas foi um indício precoce de que a sua dedicação às acrobacias poderia ser perigosa. Assim, durante as filmagens de Rocky Balboa, Stallone decidiu fazer com que as cenas de luta parecessem o mais realistas possível. Ele instruiu o seu colega de elenco Dolph Lundgren para me dar um soco com toda a força no peito. Mas esta ação não correu como planeado. Depois de ter levado um forte soco, Stallone foi internado na UCI do Hospital St. John's durante 4 dias. Posteriormente,
revelou que foi uma atitude bastante estúpida, mas que apenas demonstra o quão empenhado estava em tornar a cena realista. As coisas pioraram durante as filmagens de Os Mercenários filme, em que Stallone contracenou com outras estrelas de ação como Stone Cold Steve Austin. Durante as filmagens de uma cena de batalha, Stallone sofreu um ferimento grave no pescoço que se fraturou. Foi submetido a uma cirurgia para a implantação de uma placa de metal que ajudou a reparar o dano. Foi uma experiência bastante assustadora, mas serve para reforçar o quanto Stallone estava disposto a esforçar-se para filmar sequências de ação realistas. Apesar de todas as lesões que acumulou ao longo dos anos, Stallone nunca teve medo da fisicalidade das suas prestações. A sua entrega total contribuiu para as suas prestações, tornando-as inesquecíveis. Mas isso também lhe custou caro. Ainda assim, a paixão de Stallone pela representação e a sua dedicação à arte sempre o fizeram regressar para mais apesar dos perigos. Problemas legais. Sylvester Stallone teve vários problemas legais e acusações ao longo dos anos que fizeram manchetes. Um dos primeiros ocorreu em fevereiro de 2001, quando uma dançarina exótica chamada Margie Carr processou Stallone por violação. O incidente terá ocorrido no ginásio de Santa Mônica, onde ambos praticavam exercício em fevereiro de 2000. O advogado de Stallone negou as acusações de imediato e afirmou que Carr tinha vendido a sua história à revista Globe antes de apresentar o processo. Esta batalha judicial gerou grande impacto na comunicação social, mas o caso não prosseguiu. Em 2007, houve outra controvérsia legal quando os funcionários alfandegários australianos encontraram 48 frascos de hormona de crescimento humano sintética, a gentropina, na bagagem de Stallone. A droga é ilegal na maioria dos países, incluindo a Austrália, e causou problemas legais ao ator. Stallone declarou-se posteriormente culpado de 2 acusações de posse de substância controlada numa audiência perante um juiz a 15 de maio de 2007. O incidente causou grande impacto, mas Stallone escapou a consequências maiores ao declarar-se culpado. Uma questão mais íntima e dolorosa veio à tona. Em 2013, quando Stallone terá pago à sua meia-irmã, Toniane Felitti, uma indemnização de $2 milhões em 1987. Em troca, Felitti também concordou em desistir de um possível processo contra Stallone, alegando abuso. Nos anos que se seguiram à morte de Felitti, em 2012, o seu filho Ed Felitti corroborou as alegações, afirmando que a sua mãe se queixava constantemente dos alegados abusos. Stallone e a sua família, no entanto, refutaram estas alegações, indicando que Felitti o estava a chantagear e tinha um historial de dependência de drogas. Stallone foi novamente acusado em 2016, desta vez de agressão sexual. Um relatório do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas também acusou Stallone de agressão sexual contra uma adolescente de 16 anos em 1986 durante as filmagens de um filme em Las Vegas. Alegou que Stallone, então, com 40 anos, a obrigou a participar num homenagem à trois com o seu guarda-costas. As acusações foram prontamente negadas pelo representante de Stallone, e a sua ex-mulher Bridget Nielsen defendeu-o, afirmando que estava presente com ele. Além disso, o extravagante colega de elenco de Stallone, David Mendenhall, também refutou as alegações, afirmando que nunca apresentou Stallone à rapariga. As acusações não se ficaram por aqui. Em novembro de 2017, outra mulher acusou Stallone de a ter agredido sexualmente no seu escritório em Santa Mônica, no início da década de 1990. Stallone negou novamente a acusação, e o seu advogado alegou que a acusadora denunciou o incidente porque um site de entretenimento decidiu não cobrir a história. Os advogados de Stallone também apresentaram testemunhas que contradiziam as acusações, afirmando que, embora Stallone tivesse tido uma relação consensual com a mulher em 1987, as acusações de agressão eram falsas. O incidente foi investigado mais a fundo e, em junho de 2018, o Ministério Público de Los Angeles afirmou que estava a analisar o caso. Em outubro de 2018, o Ministério Público optou por não acusar Stallone por falta de testemunhas ou de provas que corroborassem as acusações. Stallone, contudo, não se deixou abalar e apresentou queixa na polícia sobre as falsas acusações que lhe foram imputadas. Nestes incidentes, a imagem de Stallone foi posta em causa por várias acusações legais, mas
protestou a sua inocência e defendeu-se judicialmente, alegando desde as suas raízes católicas até a sua espiritualidade pessoal. Sylvester Stallone foi batizado e educado como católico praticante, mas quando a sua carreira de ator arrancou, deixou de frequentar a igreja regularmente. Tal como acontece com a maioria dos jovens adultos em Hollywood, Stallone deixou-se levar pelo estilo de vida, da fama, e a sua fé passou a ser secundária. Tudo isto mudou quando a sua filha nasceu doente, em 1996. Isto inspirou-o a procurar novamente a sua fé e a regressar a um estilo de vida católico mais rigoroso no final de 2006. Numa entrevista com Pat Robertson no programa 700 Club da Christian Broadcasting Network no mesmo ano, Stallone falou abertamente sobre a sua jornada espiritual. Descreveu como tinha desperdiçado grande parte dos seus anos anteriores em Hollywood, perdendo-se no meio das tentações, mas chegou a uma encruzilhada e decidiu entregar tudo nas mãos de Deus. Isto representou um regresso à sua religião, que considerava uma força orientadora na sua vida. Mesmo com a sua fé renovada, Stallone tem uma perspectiva mais matizada sobre a religião. Numa entrevista de 2010 à revista GQ, explicou que não segue necessariamente os ensinamentos de nenhuma religião organizada, mas que é uma pessoa espiritual. Afirmou: "Sou muito espiritual. Acredito muito no espírito do homem. Definitivamente não sou ateu. Fui batizado católico, mas não frequento uma igreja estruturada." Stallone elogiou a sabedoria contida na religião, afirmando: "Acho que há ali grandes pérolas de sabedoria, algumas regras maravilhosas para se viver." No entanto, também mencionou as dificuldades que a religião pode gerar, citando, por outro lado, a quantidade de sofrimento que causa. Através destas entrevistas, Stallone revelou que a sua relação com a religião é pessoal e está em constante transformação. Embora possa não seguir religiosamente o catolicismo ou qualquer outra igreja formal a sua fé, é ainda um aspecto significativo da sua vida, particularmente após o sofrimento que enfrentou com a saúde da sua filha. Opiniões políticas. Sylvester Stallone tem sido apoiante político de diferentes políticos ao longo dos anos, embora não pertença a nenhum partido específico. Apoiou vários políticos republicanos, mas também contribuiu para democratas. Por exemplo, doou ao Comitê Nacional Democrata e aos democratas Joe Biden e Chris Dodd. Apesar destas diversas afiliações políticas, Stallone é mais conhecido pela sua posição inflexível em relação ao controle de armas. De facto, já foi considerado a celebridade mais contrária às armas em Hollywood, devido ao seu apoio incondicional ao controle de armas, embora as suas opiniões sejam conservadoras noutros aspectos. Em 1994, Stallone contribuiu com $1.000 para a campanha de Rick Santorum para o Senado na Pensilvânia. Em 2008, Stallone declarou o seu apoio a John McCain nas eleições presidenciais. Mas no que diz respeito às eleições de 2016, Stallone não demonstrou apoio público a Donald Trump ou a qualquer outro candidato nas primárias republicanas, embora tenha descrito Trump como uma personagem dickensiana e uma figura extraordinária. Stallone também participou num ritual hindu em 2015 em memória do seu filho falecido Sage. Por sugestão de um estudioso védico, realizou um ritual hindu Tithi Shraddh em Haridwar, uma cerimônia para pessoas que morreram em acidentes ou foram assassinadas. Esta foi uma experiência pessoal e religiosa para Stallone, que acompanhou o seu luto. Mais recentemente, em 2023, Stallone foi notícia ao contribuir com $11.600 para a campanha de reeleição da senadora independente Kyrsten Sinema no Arizona. Ele e a sua família tiveram posteriormente uma audiência privada com o Papa Francisco no Vaticano, demonstrando, mais uma vez, os seus variados interesses e contactos. Após a vitória de Trump nas eleições de 2024, Stallone foi visto num evento em Mar-a-Lago, onde teceu elogios a Trump, chamando-lhe uma personagem mítica e comparando-o à sua própria personagem lendária, Rocky Balboa. Stallone chegou mesmo a comparar Trump ao segundo George Washington. Em janeiro de 2025, foi noticiado que Stallone iria assumir um novo cargo como embaixador especial para Hollywood na administração Trump.
Partilhando o papel com os atores Jon Voight e Mel Gibson, a responsabilidade de Stallone seria fortalecer Hollywood como nunca antes e recuperar os negócios perdidos noutros países. Agora, vamos falar dos 5 atores que Sylvester Stallone mais detestava, começando por Richard Gere. A quesilha entre Sylvester Stallone e Richard Gere remonta à década de 1970, durante as filmagens de Os Reis de Flatbush. Gere, que interpretava Chico Tyrell, terá deixado cair mostarda nas calças de Stallone. Stallone reagiu dando uma cotovelada na cabeça de Gere e expulsando-o do carro. O realizador viu-se confrontado com um dilema: despedir os 2 atores ou optar por não o fazer. No final, Gere foi dispensado do filme. A polêmica entre Stallone e Gere, porém, não se restringiu às filmagens. Na década de 1990, durante uma festa oferecida por Elton John, houve um desentendimento quando Stallone confrontou Gere por estar a falar com a princesa Diana. Segundo David Furnish, marido de Elton John, Stallone ficou incomodado ao ver Gere tão envolvido na conversa com Diana e acusou-o. O incidente quase resultou numa briga entre os 2 astros. Apesar destes conflitos, os 2 atores nunca deixaram de trabalhar arduamente em Hollywood. Esta relação tensa, no entanto, é um episódio épico na história das rivalidades entre celebridades. Bruce Willis. Houve desentendimentos financeiros entre Sylvester Stallone e Bruce Willis durante a produção de Os Mercenários 3. Dizia-se que Willis tinha pedido $4 milhões por 4 dias de rodagem, ou $1 milhão por dia. Stallone e a equipe de produção recusaram, considerando o valor demasiado elevado. Willis foi então substituído por Harrison Ford, que se juntou ao elenco pouco depois. Stallone queixou-se das exigências de Willis, chamando-lhe ganancioso e preguiçoso, e declarou que era uma receita certa para o fracasso na carreira. Apesar da controvérsia, ambos os atores mantiveram carreiras de sucesso em Hollywood. Eddie Murphy e Sylvester Stallone eram 2 das maiores estrelas de Hollywood e amigos próximos no final da década de 1980. A sua amizade sofreu, no entanto, uma reviravolta dramática durante as filmagens de Um Tira da Pesada, 2 em 1987 filme, no qual participou a então mulher de Stallone, Brigitte Nielsen. Começaram a circular rumores sobre um alegado caso entre Murphy e Anna Olsen. Numa entrevista à Rolling Stone, em 1989, Murphy descreveu que Stallone o confrontou pessoalmente por telefone, acusando-o de traição. Murphy lembrou-se de Stallone dizer: "Você alimentou a minha mulher." E Murphy responder: "Calma lá, irmão, eu não fiz sexo com a tua mulher." Murphy presumiu que, apesar da sua negação, Stallone ainda estava desconfiado. Murphy acrescentou: "Eu e o bicho e o Sly também nos dávamos bem, mas depois daquela situação estranha com a Bridget, acabou. Não fiz sexo com ela." Quando perguntaram a Murphy se a Nielsen fazia o seu gênero, ele respondeu: "Alguma vez quis ter relações sexuais com a Gita. Não, ela não faz o meu gênero. Ela era casada e com um amigo meu. Eu não sou esse tipo de rapaz." As consequências do incidente resultaram num rompimento permanente entre os 2 atores, pondo fim à amizade. Tanto Stallone como Murphy seguiram em frente e mantiveram carreiras de sucesso em Hollywood, apesar do drama. Kirk Douglas, no início das filmagens de Rambo Programado para Matar o lendário ator, Kirk Douglas interpretou o Coronel Sam Troutman, mentor de John Rambo e pai de Sylvester Stallone, no ecrã. Douglas já tinha demonstrado interesse pelo argumento, mas ao chegar ao set de filmagens, exigiu alterações significativas no filme, incluindo a reescrita do final, para que Rambo morresse tal como no livro original. Exigiu também que as suas falas fossem reescritas e foi ouvido a falar consigo próprio na terceira pessoa, murmurando frases como "Kirk não diz essas falas" e "Kirk Douglas devia ter essa fala." O realizador Ted Kotcheff e os produtores tentaram ceder às exigências de Douglas, trabalhando até altas horas da noite a reescrever cenas, mas Douglas continuava sem estar satisfeito. Então Kotcheff confrontou-o. Kotcheff recordou-se de ter dito a Douglas: "Kirk, eis a situação. Forneci-lhe um guião. Você pegou nele e disse que adorou. Estamos a filmar o guião que adorou. Se quiser atuar neste guião, terei todo o gosto em tê-lo a conosco,
mas se não quiser, pode ir embora. Douglas respondeu. O Kirk vai embora. Após a saída de Douglas, o elenco recrutou imediatamente Richard Crenna para interpretar o Coronel Troutman. Crenna chegou ao set no dia seguinte e decorou as suas falas durante o percurso. A sua prestação como Troutman foi um sucesso estrondoso e tornou-se um dos seus papéis mais marcantes, contribuindo para o enorme sucesso do filme. Stallone e Kolchev acreditavam que manter o argumento original e a escolha de Crenna ajudaria a preservar a integridade e o apelo do filme. Stallone recordou mais tarde que se a versão de Douglas tivesse sido utilizada, a franquia Rambo talvez não tivesse alcançado o mesmo sucesso. Arnaldo Schwarzenegger. Durante as décadas de 1980 e 1990, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger foram dois dos maiores heróis de ação de Hollywood e rivais ferozes. A rivalidade entre eles era intensa, cada um tentando superar o outro em sucesso de bilheteira e heroísmo no ecrã. Esta competição resultou em momentos icônicos, como uma brincadeira astuta de Schwarzenegger, que fez com que Stallone protagonizasse um filme do qual se arrependeu mais tarde. Em 1992, Stallone protagonizou a comédia de ação Pare ou a Minha Mãe Dispara. O filme foi um fracasso de crítica e é frequentemente citado como um dos piores de Stallone. Anos mais tarde, descobriu-se que Schwarzenegger esteve envolvido na escolha do elenco. Admitiu ter fingido interesse no argumento, porque sabia que Stallone era muito competitivo e que teria de aceitar o papel para impedir Schwarzenegger de o fazer. Schwarzenegger confirmou-o numa entrevista, afirmando: "É 100% verdade." Stallone acabou por admitir a brincadeira dizendo: "Ele enganou-me." Ele sempre foi inteligente. O fracasso de bilheteira foi uma desilusão para Stallone, mas representou um ponto de viragem na relação entre ambos. Com o passar do tempo, a rivalidade dissipou-se e os dois atores passaram a nutrir respeito mútuo. Trabalharam juntos em diversos projetos, incluindo o franchise Os Mercenários e Rota de Fuga, demonstrando a sua amizade e história em comum. Esta transformação de rivais acérrimos em amigos é indicativa da natureza sempre mutável das relações em Hollywood e do desenvolvimento individual dos dois atores. E assim terminamos a nossa análise detalhada dos atores que Sylvester Stallone simplesmente não suportava, desde as quesilhas nos sets de filmagem até as partidas maldosas que iam muito, muito longe. Se gostou deste vídeo e quer mais mexericos picantes dos bastidores de Hollywood, não se esqueça de gostar do vídeo, subscrever o canal e ativar o sino para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.